Olá, povo de Deus, sábado da 22ª semana do Tempo Comum, 5 de setembro de 2020. A nossa reflexão bíblica de hoje será a partir de 1 Coríntios 4, de 6 a 15. Durante toda a semana estamos refletindo sobre a primeira carta do apóstolo Paulo aos cristãos de Corinto. Já abordamos o contexto da época em que esta carta foi escrita, na metade do primeiro século, também as características da comunidade. Servindo-me da Bíblia de tradução ecumênica, hoje, de maneira organizada, elenco os diversos temas que Paulo abordou nesta correspondência sua aos cristãos de Corinto. O caso de um incestuoso que vivia com a própria madrasta. Os processos que os cristãos instauraram uns contra os outros perante os tribunais pagãos. Casos de imoralidade, desordens nas celebrações litúrgicas, mulher, o uso do véu nas assembleias, erros doutrinais sobre ressurreição dos mortos, questão sobre a virgindade e o casamento, questão se viúva podia ou não casar-se outra vez, se era lícito ou não comer carnes imoladas aos ídolos, manifestações extraordinárias do Espírito, solidariedade entre as igrejas por meio de coletas, a variedade dos dons do Espírito e os trabalhos diversos nas comunidades. Uma das causas das divisões na comunidade era a formação de grupos em torno a uma liderança, e uma delas era Apolo. Ele era judeu de Alexandria, que aderira à nova fé em Éfeso, fora definitivamente convertido ao Cristo por Áquila e Priscila, e por eles munido de cartas de recomendação quando ele partiu para Corinto. Era um eloquente pregador, versado nas Escrituras, e que em Corinto foi de grande ajuda para a comunidade, particularmente nas controvérsias com os judeus. Porém, ele não favorecia a formação de grupos em torno do seu nome. Quando Paulo escreveu a primeira carta aos Coríntios, Apolo já estava em Éfeso, junto do apóstolo, e se recusava a voltar a Corinto, ainda que Paulo o exortasse a fazê-lo, para não reforçar os grupos que se diziam ser seus seguidores. No texto de hoje, com certa ironia, Paulo contrapõe sua situação de apóstolo às vanglórias dos membros da comunidade que se julgavam sempre melhores acima dos outros. Por isso é que Paulo diz: quem te faz superior aos outros? Que tens tu que não tenhas recebido? E se o recebeste, por que te glorias, como se não o tivesse recebido? Já estáis saciados? Já sois ricos? Sem nós já vos tornastes reis. Oxalá o tivesseis conseguido, para que também nós pudéssemos reinar convosco. Aí é um pouco de ironia. De fato, parece-me que Deus nos pôs a nós, os apóstolos, no último lugar, como se fôssemos condenados à morte, porque nos tornamos espetáculo para o mundo, para os anjos, para os homens. Nós somos loucos por causa de Cristo, e vós sábios em Cristo. Nós somos fracos e vós fortes, vós honrados e nós desprezados. E ainda Paulo revela a situação que vivem os apóstolos de maneira dramática, dizendo: até nesse momento sofremos fome, sede, nudez, somos esbofeteados, andamos errantes e cansamos-nos a trabalhar com as nossas próprias mãos. E Paulo parte dessa situação para ensinar aos cristãos de Corinto qual deve ser o comportamento verdadeiramente cristão. Diz ele: sem o espírito de vingança, pois, amaldiçoados, abençoamos,
perseguidos, aguentamos, caluniados, consolamos, tornamo-nos até o presente como lixo do mundo e escória do universo. Não escrevo estas coisas para vos envergonhar, mas para vos admoestar como a meus filhos muito queridos. E conclui se gabando de ser o pai da comunidade, dizendo: na verdade, ainda que tivesseis 10.000 pedagogos em Cristo, não teríeis muitos pais, porque fui eu que vos gerei em Cristo Jesus pelo Evangelho. E também hoje partimos de Lucas 6, de 1 a 5. Benjamin Gross, falecido no ano passado, foi o último dos grandes mestres judeus da contemporaneidade. Comentando sobre sua contribuição à reflexão da importância do sábado para o judaísmo, o escritor Massimo Giuliani afirma: ninguém pode dizer que conhece o judaísmo se realmente não entendeu o que é o sábado judaico. E ninguém pode dizer que o entendeu se não viveu, pelo menos uma vez, o espírito e as normas do Shabat. É o segredo evidente da vida judaica mais autêntica, mas precisamente porque ele está diante dos olhos de todos e porque não é possível ler as Escrituras sem se deparar continuamente com a santificação do sábado, que é explicitamente um dos 10 mandamentos, esse preceito também é um dos mais ignorados, para não dizer o mais incompreendido. O nascimento da sociedade judaica na época do êxodo do Egito representa no plano da história aquilo que o Shabat representa no plano da natureza, um traço da transcendência inserido no universo para testemunhar a origem, ou seja, o Criador. O Shabat e Israel são consubstanciais. Nesse dia faz-se memória conjunta de 2 eventos distintos, mas paralelos, um natural e universal e o outro histórico e particular, inseparáveis na economia do relato bíblico: a criação do mundo e a saída de Israel do Egito. 2 memórias que convergem no único dia que Deus quis santo, isto é, que separou dos outros, elevando-o a memorial vivo. O preceito de santificar esse dia está na lista dos deveres para com Deus, que simbolicamente se encontra na primeira das 2 tábuas dos mandamentos. Mas isso não significa que ele não encerre alguns deveres para com o próximo, ou não veicule uma mensagem social e política. É útil também saber que o ensinamento de Jesus sobre o sábado, que foi feito para o homem e não o homem para o sábado, era já uma ideia difundida por todo o judaísmo farisaico dos primeiros séculos. Ele se encontra com explicação anexa no Talmud, por exemplo, que é dedicado ao sábado dos sábados, ou seja, ao dia do Kippur, o perdão judaico. A vós, homens, foi dado o Shabat. Isso significa que há situações que se deve observar o Shabat e situações em que se pode profaná-lo ao não o observar, se isso for exigido pela salvaguarda da vida. Quando Jesus, no texto de hoje, afirma que o Filho do Homem é Senhor também do sábado, Jesus tinha plena consciência de que estava tocando em algo central da fé de Israel, mas o fazia para ressaltar o valor da vida acima de tudo, inclusive acima da religião e da lei.
Hoje, o sistema capitalista não respeita absolutamente nada desse simbolismo magnífico de defesa da vida acima de tudo. Para lucrar e explorar, não há mais dia e hora. Qualquer ocasião serve para reduzir as pessoas em objetos, em máquinas de produção de riqueza. Lembremos-nos, pois, de Jesus, Senhor do sábado, e defendamos o sagrado direito do descanso de todos os trabalhadores e trabalhadoras. Um beijo no seu coração.